Muito boa tarde para você. Manhã tensa na capital paulista. Assaltantes de banco entraram em uma casa e fizeram uma idosa refém. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro. E o RF News vai mostrar também. Ex-governador do Rio de Janeiro preso pela Polícia Federal se debate a caminho do presídio. Sérgio Cabral, também preso pela PF, passa a primeira noite na cadeia. O pagamento era feito em espécie, em propina em dinheiro. Temporal causa estragos no interior de São Paulo. Queda de árvores, falta de energia e dificuldades no trânsito foram registradas por moradores. Pacientes denunciam demora para a perícia no INSS. Aí você tem que pagar o aluguel, tem um filho para sustentar. Como que fica? Policiais salvam vida de bebê engasgado. São os cenários. E eu acho também que é o instinto de mãe, instinto de avó. E ainda, só pra você saber, os destaques da agenda cultural. Ao vivo no RF News. Nós abrimos essa edição com a manhã tensa na zona oeste da capital paulista. 13 suspeitos por roubar um banco invadiram uma residência e fizeram uma moradora refém. Coloca as imagens. 13 homens foram presos e os policiais continuam fazendo buscas por outros suspeitos. De acordo com a polícia, se trata de um grupo especializado em roubo a banco, que já estava sendo monitorado. Hoje de madrugada, quando eles tentavam explodir os caixas de um shopping, a polícia chegou no meio da ação e houve uma intensa troca de tiros. Os criminosos na fuga entraram nessa casa e fizeram uma mulher de 57 anos refém. Ela fechava o portão quando foi rendida. Depois de uma negociação de pelo menos 2 horas, os criminosos se renderam e a vítima foi liberada. 2 policiais militares foram baleados e 4 bandidos se feriram. 4 suspeitos morreram durante uma ação da Rota durante a madrugada. A Rua do Jabaquara, na zona sul de São Paulo, ficou lotada de viaturas. Segundo a polícia, havia uma denúncia de que uma refinaria de drogas funcionava em uma casa. E de acordo com os policiais, quando as 2 equipes da Rota chegaram, teriam sido recebidas a tiros pelos 4 suspeitos e em seguida revidaram. Mas essa testemunha, que não quis mostrar o rosto, tem uma versão diferente. Os caras estavam lá cortando droga, os caras parou o carro na frente ali, ó. Os caras foi caguetagem. Os caras parou o carro ali na frente ali, já subiram os caras da Rota, já subiu matando todo mundo. Nem pra perguntando nada não. Só, nós tava aqui na rua aqui, só escutamos os tiros. Os meninos estavam errados lá, fazendo o que eles estavam lá, com as drogas mesmo. Mas eles não tinham arma nenhuma não, nem uma arma, nem um colete não. E eles nem deu tiro nos caras também não. Durante o confronto, nenhum policial ficou ferido. Já os 4 suspeitos foram trazidos aqui para o Hospital Saboia e acabaram morrendo. Nossa equipe encontrou com a prima e a tia de um deles, mas elas não quiseram gravar a entrevista. Elas confirmaram que entre as vítimas está o parente delas, Guilherme Rodrigues, de 28 anos. Os parentes dos outros 3 mortos não estavam no hospital. A polícia não informou os nomes e nem as idades deles. Segundo os PMs, todos são maiores. Na casa onde aconteceu o tiroteio foram encontradas diversas porções de crack e cocaína. Os peritos também recolheram 2 pistolas e 2 revólveres, que, segundo a PM, pertenciam aos suspeitos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, foi transferido no fim da noite de ontem para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, zona oeste do Rio. Um vídeo mostra o momento em que Garotinho é levado de maca para uma ambulância e se debate, parecendo estar bastante ambulância. Depois de mais de 2 horas de impasse, o ex-governador Antony Garotinho deixa o hospital e é colocado numa ambulância do SAMU. Nesse vídeo, Garotinho aparece numa maca. Ele reluta, mas é contido pelos agentes da Polícia Federal. Na saída, mais confusão. A filha e a mulher de Garotinho caem no chão. Você tem que ajudar a conversar com ele. Ele tá indo pra lugar de bandido, meu marido não é bandido. Nós vamos pra lá, segura aqui. Nós vamos lá, calma, nós vamos lá. Calma, isso vai resolver. Ele não é bandido. Antony Garotinho foi preso pela Polícia Federal. Ele é suspeito de participar de um esquema de compra de votos em Campos, no norte fluminense.
Garotinho foi internado depois que alegou pressão alta e dores no peito. A justiça determinou a transferência por 3 motivos. De acordo com a decisão, os laudos médicos foram inconclusivos. O complexo de Bangu conta com uma UPA que pode atendê-lo. Ele morreu lá dentro, vocês sabem. Eu estou denunciando. Ele foi governador, ele que prendeu aquela bandidagem que está lá dentro. O também ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, do PMDB, preso nesta quinta-feira pela Polícia Federal, passou a noite em uma cela de 9 metros quadrados no complexo penitenciário de Jericinó, o mesmo para onde Garotinho foi levado. Acostumado a refeições de luxo, na manhã de hoje ele teve como café da manhã um pão na manteiga e café com leite. O mesmo cardápio dos outros detentos. Cabral foi preso por suspeita de desvios em obras do governo estadual feitas com recursos federais. O prejuízo causado pela quadrilha é estimado em mais de 220 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, Sérgio Cabral era o chefe da quadrilha e recebia sozinho valores de 200 mil a 500 mil reais das empreiteiras para a realização das obras públicas no Rio de Janeiro. Além dele, que já está aqui, outros 8 presos também serão trazidos aqui para Jericinó. Em apenas uma obra, a construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro, a quadrilha chegou a receber 2 milhões e 700 mil reais em dinheiro de uma empreiteira. Outras obras também foram alvo da quadrilha no esquema de corrupção. A construção do arco metropolitano do Rio e a reforma do estádio do Maracanã. Esse pagamento era feito em espécie, em propina em dinheiro, geralmente gerada através dos caixas 2 das empreiteiras. Segundo os promotores, as propinas eram pagas também por meio de bens. Os pagamentos em espécie eram feitos de forma fracionada para driblar a fiscalização. A gente constatou na investigação que vários tipos de compras foram efetuadas com dinheiros em espécie. Por exemplo, móveis para escritório, mini-bugs, eletrodomésticos, 6 vestidos de festa para a então primeira-dama, equipamentos agrícolas para o Sr. Carlos Miranda, máquinas também para a fazenda, blindagem de veículos e, inclusive, parcelas de financiamento de veículos foram pagas em espécie. Ao todo, 10 mandados de prisão foram cumpridos, entre eles Hudson Braga e Wilson Carlos. Os 2 foram secretários no governo Cabral e seriam as pessoas que intermediavam o pagamento da propina. Também foram executados 14 mandados de condução coercitiva, quando uma pessoa é levada para depor. Entre elas, a mulher de Sérgio Cabral, Adriana Anselmo. Os agentes ainda apreenderam bens do ex-governador, como joias e até um iate. De volta ao vivo com o RF News, agora 12 horas e 14 minutos. Um temporal que atingiu a região de Campinas no final da tarde de ontem causou muitos estragos em cidades da região. O morador fez um registro impressionante em Americana. Pode colocar. O flagrante é de Maicon Semensato. Você vê aí muita chuva na Avenida Pascoal Ardito, no bairro São Manuel. De repente, o motociclista que tentava atravessar a via cai em um buraco no meio da enxurrada. Ele tenta levantar a moto com a água correndo muito forte e acaba precisando até de ajuda. Olha só a dificuldade que o motociclista tem aí. Ele não consegue levantar a moto, carros passando, tem um ônibus aí. Olha só o risco que ele está correndo e ele não consegue. A água vai muito forte na enxurrada, ele não consegue levantar o veículo. Olha só que situação, que desesperador. Olha só. Água muito forte Americana, daí chega a ajuda. Difícil, hein? Obrigada aí ao Maicon por ceder essas imagens. E você também fez uma imagem, quer compartilhar com o Brasil inteiro ou ainda enviar uma reclamação? Anote o nosso WhatsApp, é o 19 97414 8550. Você também pode mandar a sua foto enquanto assiste o RF News. Voltando a falar da chuva, queda de árvores e falta de energia elétrica foram as consequências do temporal em Limeira. Coloca as imagens. Essa árvore caiu na rua Boa Morte, próximo ao 1º Distrito Policial, bem no centro de Limeira. Com a queda, o trânsito ficou bloqueado, bem no horário de pico, o que dificultou bastante o tráfego na região central. Por pouco, um carro não foi atingido. A Defesa Civil esteve por lá para iniciar a remoção da árvore e liberar a via.
Situação difícil também em Limeira, hein? De acordo com a previsão do tempo, podem ocorrer novas pancadas de chuva localizadas ainda hoje. Graziela Félix tem o balanço dos estragos e novas informações. Boa tarde. Boa tarde, Gustavo. Olha, realmente a chuva fez estragos na nossa região. Em Limeira, de acordo com o balanço da Defesa Civil, 26 árvores caíram. Foram 6 pontos de alagamento espalhados por toda a cidade e mais de 15 mil residências ficaram sem energia elétrica. E a novidade é que esse tempo pode mudar a partir de amanhã. A gente vai conversar sobre isso com o professor da Unicamp, Hiroshi Yoshizane, que também é meteorologista. A novidade boa é para amanhã. Hoje, nessa sexta-feira, ainda tem previsão de chuva, né? Sim, nós temos na nossa região essa predominância desse aguaceiro e chuvisqueiro. Então, na capital deve estar chovendo, terra da garoa, tipicamente. E hoje nós teremos essa situação, mas não com chances de chuvas fortes. Então, a partir de amanhã haverá um revertimento disso aí, com abertura de sol e aquecimento gradativo. E nesse aquecimento gradativo, sempre no período da tarde, teremos assim possibilidades de chuvas mais localizadas. Agora, o que chama atenção é realmente essa mudança tão atípica para esse período do ano, né? Muito forte e chuva intensa em tão pouco tempo, causando estrago. Sim, são aquelas chuvas de pré-frontais, né? Que essa aqui é uma frente fria. As pré-frontais, com um predomínio de uma temperatura como estava anteontem, calor, né? E abafado, a gente estava até sentindo aquele incômodo, né? E de repente, a hora que encontra essa linha de instabilidade, que é a pré-frontal, ocorre vendaval forte, como aconteceu ontem. Agora, professor, no decorrer desse ano, tudo está acontecendo de forma muito estranha, né? Digamos assim, muito atípico, como a gente estava conversando. A gente não consegue ter uma previsão exata, né? Sim, a questão de previsão para eventos assim catastróficos, a gente tem que tomar bastante cuidado e antever aí em torno de 15 minutos. Mais que isso é um mero chute, né? Que eu não posso falar tecnicamente, isso é um chute. Então, com esse evento que aconteceu em junho, daquele granizo, a situação lá em Campinas, é de se esperar ainda mais catástrofes, ou seja, mais situações assim de incômodo nas áreas urbanas, rurais, ou seja, na nossa região. Muito obrigada pelas informações, professor. Então, só lembrando, né, qualquer sinal aí de mudança do tempo, quem tiver condições, o melhor mesmo, de acordo com o professor, é não sair às ruas, em acordo com casa, protegido, para evitar qualquer tipo de imprevisto ruim, né? Voltamos com você, Gustavo. Obrigado, Graziela, pelas informações. RF News volta ao vivo para todo o Brasil, agora são 12 horas e 26 minutos. O tempo médio para conseguir uma perícia no INSS em Limeira, no interior de São Paulo, é de 64 dias. A demora na cidade chega a ser superior à de municípios maiores, como Piracicaba e Campinas. A reportagem é de Graziela Félix. O Ricardo sofreu um acidente de moto em 2005 e desde então depende do benefício do INSS para sobreviver. Mas se tem uma coisa que anda tirando ele do sério, é ter que ir até o Instituto da Previdência. Para conseguir o que precisa, é necessário passar por um verdadeiro teste de paciência. Você chega lá umas 8 horas da manhã, você vai sair 2h30 da tarde para não ter resultado nenhum. Aí eles falam que é para você ligar no 35 para marcar a perícia, você liga, às vezes nem atende, às vezes atende, você fica mais de 20 minutos esperando para ter uma resposta e nada. Aí você acaba desistindo. Eu tive que recorrer a uma advogada para conseguir marcar a perícia para mim. A perícia de Ricardo ficou agendada para janeiro de 2017. Para ele, o maior problema é o financeiro, porque ele está sem receber há 4 meses. Aí você tem que pagar o aluguel, tem um filho para sustentar. Como que fica? Às vezes tem que ter que mudar de casa porque o dono não tem como mais esperar mais. O caso do Ricardo não é isolado. E a situação é pior para quem depende do INSS de Limeira. A demora para agendar uma perícia chega a 64 dias. É a agência mais demorada da região, perdendo inclusive para Campinas, que é um município bem maior.
A Elaine é advogada e recebe reclamações diárias dos clientes. O CARD é apenas mais um de tantos segurados que a gente atende, que o INSS não tem conseguido dar conta de atender também. Começou já no ano passado, quando houve uma greve, né, em meados de 2015, de todos os funcionários. E quando foi em setembro, aderiram os médicos peritos. E eles só voltaram a começar gradativamente a trabalhar em janeiro deste ano. Essa demora de mais de 2 meses acontece porque tem muita demanda e pouco perito no INSS. E a situação, que já era complicada, ficou ainda pior depois da greve do ano passado. Aqui no INSS de Limeira, os beneficiários estão sendo orientados a tentarem agendamento em cidades vizinhas, mas na prática isso não tem dado certo. Não é vantagem, porque você tem que pagar a passagem, não tem dinheiro para ficar gastando para ir para outra cidade e voltando. Aí fica meio complicado, né? Às vezes dá e às vezes não. Realmente o prazo é bem menor. Por exemplo, se você vai numa outra cidade da região, existe prazo de 15 dias, 7 dias, 20 dias, bem diferente do que a gente está encontrando aqui. Para tentar resolver de forma rápida o problema do segurado, o único jeito tem sido acionar a justiça. A gente tenta encaminhar para a justiça, porque a lei também ela não especifica um prazo correto para fazer a perícia, mas ela especifica um prazo de 45 dias para o segurado começar a receber o seu benefício, o que não vem acontecendo. Isso pode tentar ser resolvido através de um mandado de segurança, né? E aguardar a decisão da justiça mesmo, porque às vezes também demora. Então o segurado ele está realmente numa situação complicada. Que situação, hein? 4 homens armados invadiram o pátio da Polícia Federal em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em busca de porções de cocaína escondidas em fundos falsos de um caminhão apreendido em maio desse ano. O pátio fica em uma área valorizada na avenida que é uma das entradas de Ribeirão Preto. Aqui dentro estão 91 veículos apreendidos pela Polícia Federal. Entre eles, carros de luxo, além de 6 aeronaves. Mas o alvo dos criminosos era este caminhão. O veículo foi apreendido há 6 meses. Estava carregado de ração e escondia cocaína pura. Este vídeo mostra o momento exato em que o cão farejador da PM ajudava na operação. Cadê? Tá tirando, senhor? Filmando. Cadê? Na época, foram encontrados 87 quilos da droga em 2 fundos falsos. A polícia só não imaginava que havia mais cocaína em outros esconderijos espalhados no caminhão. Mas os traficantes sabiam e esperaram o momento certo para agir. 4 homens pularam o muro, que não tem cerca elétrica. Renderam os 2 vigilantes terceirizados para encontrar a droga e fizeram um buraco na lataria. Eles fizeram com ferramentas rudimentares, pé de cabra talvez. Então é por isso que a gente também acredita que eles não conseguiram tirar muita coisa dali. E eles fugiram muito rápido do local. Oficialmente, a Polícia Federal informa que os bandidos levaram apenas coletes e uma arma dos vigilantes. E que na fuga teriam deixado para trás uma mochila com 12 quilos de cocaína. Depois do roubo, uma nova vistoria foi feita no caminhão e mais 13 quilos foram encontrados. Mas, como ninguém sabe a quantidade de droga que estava escondida no caminhão, o tamanho do roubo no pátio da Polícia Federal ainda é um mistério. O delegado diz que não houve falha da Polícia Federal, e sim um trabalho bem feito dos traficantes. O fundo falso era muito bem feito. Tanto que era bem feito que só com a ajuda do Corpo de Bombeiros a gente conseguiu dimensionar e cortar a carroceria para tirá-lo, de tão bem montado que era. Chegar ao ponto da Polícia Federal ter que reconhecer que o criminoso foi engenhoso demais, tá ficando difícil, hein? E depois do intervalo, policiais salvam vida de bebê engasgado. Essa história linda a seguir. Estamos ao vivo, 12 horas e 32 minutos. De volta e ao vivo com o RF News, 12 horas e 35 minutos. Moradores do entorno da lagoa de Marapendi, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, viram nas últimas 2 semanas 5 jacarés mortos no local. Especialistas consideram a quantidade alta demais para esse intervalo de tempo. As imagens chocaram moradores e ambientalistas. Este jacaré do Papo Amarelo foi encontrado morto na lagoa de Marapendi. Foi o Antônio
quem fotografou a carcaça. É uma reação de tristeza, né? Foi um animal que inclusive apareceu na Lagoa de Marapendi, no final do Canal das Tates, né? É tristeza mesmo, né? O biólogo Ricardo Freitas, que estuda e monitora os jacarés do complexo lagunar de Jacarepaguá, acredita que o número de animais mortos pode ser ainda maior. Em grande parte, olha, acredito que seja o descaso, na verdade, em relação à nossa fauna. Porque se você acha um corpo na praia, por exemplo, a primeira atitude é você chama o IML e vai investigar, levanta-se inquérito, né, investigação e etc. Ninguém pega o corpo e joga no lixo. Agora, quais são os procedimentos que nós vemos em relação aos animais? Mas a questão é, se você tem um animal morrendo, está na boca das unidades de conservação e acaba que se perde essas amostras livremente no ambiente, porque ninguém recolhe, ninguém trata, ninguém se preocupa, realmente fica difícil chegar a uma conclusão, né? A Secretaria Municipal de Meio Ambiente informou que não foi possível fazer a biópsia devido ao avançado estado de decomposição. Agora uma situação parecida aqui no interior de São Paulo, em Paulínia. 4 onças pardas monitoradas por cientistas foram encontradas mortas. Olha só que dó. Olhar atento e desconfiado. Comportamento natural de quem já viu a ameaça muito de perto. É um filhote de onça parda. Chegou ao zoológico de Paulínia, no interior de São Paulo, aos 3 meses de idade. Ficou perdida depois que a mãe dela foi morta a tiros. A Mandala vai ficar aqui no parque por mais alguns meses. E ela está num local que a gente chama de berçário. A gente tem esse espaço aqui, o primeiro portão. E ela fica logo aqui, ó. É um animal selvagem, mas aparentemente dócil. Isso permite, inclusive, com que a gente abra o portão aqui para vê-la diretamente sem grade. Mas esse daqui é o ponto mais próximo que a gente pode chegar dela. A partir daqui, ela pode se sentir acuada e pode avançar. Apesar de ser um filhote de 9 meses, ela pode atacar, se sentir ameaçada por alguém. Essa daqui é uma primeira fase do tratamento dela, depois ela deve passar por um período de adaptação em que ela aprende a caçar os animais maiores. Daí então, deve voltar para a natureza com um colar eletrônico para ser monitorada. Só neste ano, 4 onças da mesma espécie foram mortas por caçadores da região de Campinas, onde um grupo de cientistas monitora os animais por meio do aparelho com GPS. Nosso objetivo é conhecer que ambientes eles frequentam, quais são as suas principais presas, né? Quanto eles se deslocam por dia, quantas rodovias eles têm que atravessar para percorrer o seu território, né? E ver o quanto eles se aproximam ou não das áreas urbanas. A onça parda ou sussuarana é o segundo maior felino do Brasil. Pode atingir 1,5 metro de comprimento, até 70 quilos e viver entre 15 e 20 anos. Os casos de encontro com esses animais vão ser cada vez mais frequentes por conta do que o próprio homem está provocando no ambiente desses animais. E o que seria importante é as pessoas entenderem que é um animal que jamais vai atacar as pessoas, né? A sussuarana vive em todo o território nacional, mas vem sofrendo com a perda de seu habitat natural. Atropelamentos e a ação de caçadores são os principais riscos para a espécie, que está ameaçada de extinção. Um exemplo disso foi a onça guru. Recuperada de uma cirurgia depois de um acidente, voltou para a natureza sendo monitorada. Foi morta a tiros poucos meses depois. Existem vários casos de atropelamento hoje, principalmente em rodovias, e o que tem acontecido mais recentemente também por conta desse trabalho de monitoramento é a gente ter visto que também infelizmente ainda tem casos de morte com arma de fogo. A onça parda só é menor do que a onça pintada, o maior felino e predador do país. Um levantamento publicado ontem por uma revista científica diz que restam apenas 300 onças dessa espécie espalhadas pela Mata Atlântica, divididas entre Brasil, Paraguai e Argentina. Bicho lindo, né? Que quem fez uma atrocidade dessa seja punido. Em São Paulo, uma cena linda. Um grupo de policiais salvou a vida de um bebê que estava engasgado. Olha só. São segundos de angústia. Os policiais param tudo para tentar salvar o bebê. Mas é a cabo Solange Brusaferro que consegue aspirar o leite que estava preso no sistema respiratório da criança. No vídeo dá para ver ela segurando o menino até perceber que ele estava respirando. Voltou.
Somos treinados. E eu acho também que é o instinto de mãe, instinto de avó. E aquela coisa, eu precisava salvar o bebê. Rafael tem apenas 21 dias de vida. Estava em casa com a mãe quando engasgou. Quando eu abri o portão, com minha esposa na escada, desesperado, com o neném no colo, já roxo, não aguentava mais chorar, pegar para o policial socorrer, porque a única opção que tinha nesse momento seria eles. Bom, o Rafael chegou a ficar por alguns instantes em observação no hospital, mas já voltou para casa. A gente está entrando aqui no quartinho dele, olha só, está deitado, acabou de trocar a fralda e depois daqueles momentos de desespero, né, que a gente viu no vídeo, está aqui recebendo o carinho da mãe. Durante a noite, os pais voltaram com a criança à companhia da PM. E a policial fez questão de pegar o Rafael no colo. Agradeço a Deus por me dar essa bênção, né? E me dar essa calma, como você falou, para poder fazer a manobra como a gente faz. E o sucesso de tá aí para eu ver agora, né? Nasceu de novo, né? E também a Cabo também, que foi uma heroína, né? Os acidentes domésticos ainda são a principal causa de morte de crianças de até 9 anos de idade no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde mostram que os mais comuns são sufocamento e asfixia por alimentos, como aconteceu com o Rafael, só que nesse caso terminou bem. O dado mais recente divulgado pelo governo aponta que em 2010, 252 crianças morreram por acidentes respiratórios, que representam 42% das mortes nesta faixa etária. Para quem viu o filho sem respirar, o choro é sinal de vida. Vida longa, Rafael. Pelo choro forte, acho que vai longe, hein? De volta e ao vivo com o RF News, agora são 12 horas e 52 minutos. Se você é comerciante, deve se perguntar onde foram parar as moedas de real. Um levantamento mostra que o brasileiro guarda em casa mais de 7 bilhões de reais em moedas. E para circular esse dinheiro, existe até máquina que conta tudo rapidinho, olha só. Carregar moedas no bolso é para poucos. Ai, muito pouco. Agora eu não tenho nenhuma, por exemplo. Pesado, fica caindo da carteira. Elas costumam ficar escondidas em casa. Quando tem moeda, geralmente deixo guardado, porque às vezes pedágio, alguma coisa assim, eu deixo guardado. Aqui fora, no comércio, fazem muita falta. Sem troco para os clientes, a solução para esta padaria foi resgatar as moedas com uma promoção. A cada R$100 trocados, o cliente ganha uma coxinha ou um brigadeiro. Tem gente que vem com caixas de sapato, R$500 em moeda, enfim. De acordo com dados do Banco Central, o brasileiro está guardando em casa cerca de 7 bilhões e 400 milhões delas. O transporte público de São Paulo precisou apelar para uma campanha. O metrô instalou temporariamente máquinas como esta em 8 estações. Aqui não precisa ficar contando moeda por moeda, é só colocá-las aqui dentro e o próprio equipamento vai contabilizando. Em pouco mais de um mês de campanha, sabe quantas moedinhas já caíram para dentro dessas máquinas? Mais de 830 mil. Foram cerca de 240 mil reais trocados por cédulas ou passagens de metrô. Essas moedas desapareceram do mercado. Essas moedas estão retidas nas mãos da população, dos usuários do metrô também. Este supermercado também optou pela máquina que conta moedas e tem incentivado o cliente a quebrar o cofrinho. Edson já sabe o que vai fazer com o dinheiro da troca das moedas. Eu coleciono moeda desde quando minha filha era criança. No final do ano a gente pega e compra o presente dela com as moedas. E a gente vai guardando mesmo as moedas em casa e acaba esquecendo desse dinheiro, né? Boa iniciativa. Sabe o que vai fazer no final de semana? Se você ainda não decidiu, uma boa dica é acompanhar nossa agenda cultural. Boa tarde, Graziela. Boa tarde, Gustavo. Hoje nós vamos começar com dicas de shows que acontecem aqui na nossa região. A banda CPM 22 se apresenta hoje em Jaguariúna, na Red Eventos, a partir das 9h30 da noite. Naquela vez perguntei, você não soube responder o que eu tinha feito pra você. O Sesc de Jundiaí recebe esta noite a cantora Clarice Falcão. Ela sobe ao palco a partir das 8h30 da noite.
Só pra você saber, eu esqueci você. E hoje tem Titãs em Sorocaba. Olha que legal. A banda se apresenta no Clube de Campo a partir das 9h30 da noite. E Nando Reis toca no palco do Teatro Positivo em Curitiba neste sábado. O show, que traz os maiores sucessos da carreira do cantor, é a partir das 9h15 da noite. Aperta um 12 que é o seu andar, não vejo a hora de te encontrar. Marisa Monte apresenta em Foz do Iguaçu um grande show com os principais hits em 30 anos de carreira. A apresentação é amanhã no Centro de Convenções de Foz do Iguaçu, a partir das 10 da noite. No domingo, Dia Nacional da Consciência Negra, vai ter eventos comemorativos em várias cidades do Brasil. Quem é de Salvador, a dica é o show do cantor Guilherme Arantes. Obrigada, Gra. E antes de encerrar, chegou a hora de conhecermos os telespectadores que nos enviaram fotos enquanto assistiam o RF News. Em primeiro, obrigado pelo carinho. Pode colocar a primeira foto. Tá aqui, ó. Obrigado ao Fabiano e à Rosana de Ubiratã, no Paraná. Quem mais? O João Batista Jesus, de Pires do Rio, em Goiás. Obrigado, João Batista. O Roniel, de Santa Inês, Maranhão. Muito obrigado também pela participação. E o Humberto Nobre, de João Dias, no Rio Grande do Norte. Muito obrigado, viu, Humberto? Valeu pela participação. Você também pode enviar a sua foto enquanto assiste o RF pelo nosso WhatsApp. Coloca o número na tela. É o 19974148550. E o RF News termina aqui. Uma excelente tarde para você, ótimo final de semana e a gente se encontra na segunda-feira, hein? Até lá!